anotado, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus então para a nossa meditação nessa noite, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 3 até o versículo 11. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 11. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Santo Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, que Teu Espírito nos dê a iluminação, o mesmo Espírito, ó Pai, que inspirou o apóstolo Paulo no passado, seja o mesmo a nos dar a iluminação para compreendermos a Tua palavra, que é santa, que é infalível. Sê conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, será que você já pensou sobre qual é a razão de por que você está sofrendo ou por que você passa por algum tipo de tribulação na sua vida? Quando nós entendemos o propósito de Deus, e quando eu digo propósito, eu não estou falando aos detalhes, mas eu estou dizendo que quando nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós vamos entender que quando há uma tribulação de forma direta, não vai servir como lição para nós, vai fazer com que nós ajudemos outras pessoas. E ao pensarmos em tribulação, em adversidade, a questão que nós precisamos responder, qual que é a nossa atitude, o nosso comportamento, que resposta nós damos, seguindo a sequência de domingo passado, qual a leitura que você faz dos problemas que você passa, qual é a análise que você faz das dificuldades, e mais ainda, em quem de fato você tem confiado,
Em quem de fato você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Às vezes, isso só fica claro para nós quando nós passamos pelas tribulações, quando nós passamos pelos problemas. E é nessas dificuldades que fica muito claro aonde está a nossa verdadeira confiança. Como está o estado do teu coração? Nas palavras do apóstolo Paulo, como está o estado da tua fé? Nessa noite eu quero, analisando esse texto com os irmãos, eu quero levar os irmãos a pensar, a aprender, aliás, que a tribulação, ela tem como propósito trazer algumas lições para nós e para outros, por intermédio de nós. A tribulação, ela tem como propósito trazer lições para nós e por intermédio de nós a outras pessoas. É isso que Paulo vai dizer aqui no texto, quando ele começa a glorificar a Deus, ele começa a exaltar o nome do Senhor com a expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo apresenta o Senhor como Deus de toda consolação. Já nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira verdade, nós podemos aprender que Deus é a fonte da consolação. Deus é a fonte da consolação. Ou seja, não é as pessoas, primariamente, não é as pessoas que são a fonte da consolação, mas é Deus que é a fonte. E Paulo entende, portanto, que Deus, como sendo a fonte da consolação, essa fonte, ela tem como objetivo único fazer com que nós possamos experimentar desse Deus que é a fonte, o consolo necessário, o fortalecimento necessário quando nós precisamos. Longe de incentivar os irmãos a adotar aquela caixinha de promessa que nós vemos muitas pessoas adotando por aí, mas a Bíblia ela tem a resposta, a Bíblia ela tem a palavra de consolo, a orientação para cada uma de nossas necessidades. Contudo, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos estudá-la. Quando nós olhamos aqui no texto, a expressão consolo, pelo menos nesse texto, aparece 4 vezes. Paulo afirma que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Isso quer dizer que Deus, portanto, que a ação de Deus em nós é por inteiro. Com essa descrição, o apóstolo Paulo está dizendo que pelo consolo e conforto que o Senhor é, o Deus sendo a fonte do consolo, só Ele tem poder de causar em nós o conforto necessário em momentos de angústia. Se você observar na sua Bíblia, quando ele descreve como sendo o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, ele vai dizer: é Ele quem nos conforta em toda tribulação. Ou em outra tradução poderíamos muito bem traduzir que é Ele quem nos conforta em toda angústia. Em outras palavras, quando nós nos sentimos angustiados, quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos amargurados, quando nós nos sentimos sem esperança, nós precisamos ir à fonte primária. E é o Senhor. As outras fontes, elas são paliativas. Elas são temporárias. Se você passar uma leitura, mesmo que artificial, nos Salmos, por exemplo, você vai perceber em vários momentos os salmistas ou o salmista Davi em angústia indo ao Senhor. Quem não se lembra daquela passagem, daquele Salmo 51, quando Davi, em extrema angústia, ele vai dizer: restitui-me, Senhor,
a alegria da tua salvação. Quem não se lembra, no Salmo 119, quando em oração o salmista diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quem não se lembra de passagens como a primeira carta de Pedro, quando mesmo adora a Deus pela regeneração e vai dizer que o fato de ter convicção de que ele é salvo traz a ele esperança, alegria, contentamento. É o Senhor que nos conforta. Mas é preciso, para que recebamos esse conforto, é preciso que nós possamos ir à fonte primária. E como que nós fazemos isso? De duas formas. Nós fazemos isso, primeiro, em oração, e segundo, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra. Quanto mais próximo e quanto mais íntimo você se torna do Senhor, mais fortalecido, mais renovado você ficará na presença de Deus. E quando o salmista diz que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, Ele não está dizendo, ou Ele não está qualificando a tribulação. É Ele que te conforta na enfermidade, é Ele que te conforta em atestado de designação, é Ele que te conforta em momento de desemprego, é Ele que te conforta em momento de perda, é Ele que te conforta. Não, Ele está dizendo, Ele te conforta em tudo. Em todas as coisas. Quando o apóstolo Tiago, lá na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, em Tiago 1, ele vai falar sobre os benefícios das provações. Ele diz: tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É da mesma forma, ele não está dizendo: irmão, se alegre quando você passar pelo desemprego, irmão, se alegre quando você passar pela enfermidade. Ele está dizendo: não importa o tipo de provação, de situação pelas quais o Senhor permita que nós passemos. A grande questão não é o que ou pelo que nós vamos passar, mas sim o que eu vou aprender com isso. De igual forma, aqui é a mesma forma. Não importa o tipo de tribulação, o que importa é quem nos conforta na tribulação. O conforto de Deus, irmãos, nos capacita a enfrentarmos as maiores adversidades pelas quais o Senhor nos permite passar. Paulo entende a adversidade, ele entende a tribulação como uma fonte de encorajamento. Paulo diz que quando nós então entendemos que é Deus quem nos sustenta na tribulação, saber que é Deus que nos sustenta na aflição, provoca em nós esperança, mesmo quando a situação está extremamente ruim, em todo o contexto pelos quais nós venhamos a passar. Alguém já disse que o testemunho da graça de Deus na vida do crente é um lembrete poderoso às demais pessoas da habilidade e prontidão de Deus para prover graça e força de que necessitam. O autor aos Hebreus, escrevendo a sua carta, ele vai dizer lá em Hebreus de que o Senhor, Ele é o nosso socorro em ocasião oportuna, ou no momento certo. O consolo de Deus, o socorro de Deus não vem no tempo que nós queremos, porque nem sempre nós sabemos qual é o tempo certo, mas ele vem no tempo determinado pelo próprio Deus. O conforto que vem de Deus, a Bíblia diz que nos leva a exaltarmos ao Senhor, e é por isso que Paulo bem diz, e é por isso que Paulo adora ao Senhor, porque ele experimenta
essa misericórdia, ele experimenta esse consolo, ele experimenta esse cuidado do próprio Deus na vida dele. Diante desse cuidado, Paulo quer romper em gratidão, em adoração a Deus. Nem sempre é fácil, mas o momento de privação e de sofrimento deve nos levar a adorar o Senhor também. Tem até um cântico que diz isso, né? Não lembro a cantora ou cantor que diz: adorar o Senhor não é só quando as coisas estão boas, independe das situações. Para que você experimente o consolo de Deus, você precisa ir até Ele. Ele é a fonte. Mas Paulo também vai dizer que as tribulações que você e eu passamos são propósito de Deus para que, uma vez consolados pelo Senhor, você também seja fonte para consolar outras pessoas. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, verso 4. E aí Paulo diz o propósito desse conforto que vem de Deus: para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia. Com que tipo de consolo? Com o mesmo consolo que nós mesmos somos consolados ou contemplados por Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você tem experimentado o consolo de Deus? Você tem experimentado a direção de Deus? Você tem experimentado a presença do Senhor na sua vida? Você tem podido reconhecer que em momentos mais difíceis da sua vida, Deus ele tem se mostrado misericordioso, bondoso, confortador na sua vida? Se você tem experimentado tudo isso, Paulo vai dizer, então é este mesmo consolo, é essas mesmas coisas que você experimenta, que você precisa levar para pessoas que você convive e que você percebe que está passando por momentos difíceis na vida deles. A Bíblia diz que nós, como servos de Deus, nós devemos edificar o nosso irmão. E como crentes devemos, portanto, aonde o Senhor nos colocar, sabermos que o nosso papel é trazer uma palavra em momento de angústia, de esperança, para aqueles que têm sofrido. Porque, irmãos, nem sempre na tribulação as pessoas conseguem fazer uma leitura correta dos problemas. Quantas pessoas nós podemos citar de que, por não fazer uma leitura correta das tribulações, acabam esmorecendo na própria fé? Mas eu e você somos um instrumento. Paulo diz: você tem sido consolado por Deus, você tem experimentado, você tem provado que o Senhor é bom, você tem provado a misericórdia dele na sua vida, você tem provado a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. Você tem declarado verbalmente ou não só verbalmente, mas vivenciado que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então essa mesma mensagem você precisa levar às pessoas no seu trabalho. Porque às vezes, se você sentar com pessoas no seu trabalho, você vai perceber o quanto delas estão angustiadas, o quanto delas estão sem esperança, o quanto delas estão sofrendo. E nós temos essa mensagem de esperança. Paulo diz que o propósito da tribulação é causar em nós esperança. Paulo diz que o propósito da tribulação é fazer com que nós sejamos instrumento de Deus.
É interessante que ainda nessa segunda carta, quando Paulo vai falar da experiência de Israel, e aí num aspecto agora negativo, ele vai dizer que Israel, portanto, pôde aprender a nós, nós os coríntios e todas as pessoas posteriormente, aqueles irmãos puderam aprender com os erros de Israel para que não cometesse outras coisas. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que comigo? Por que acontece comigo justamente essa situação na minha vida? À luz das Escrituras, eu diria que nem sempre é apenas para você, mas para que você entenda, e entendendo você possa mostrar para as pessoas que aquilo que você tem em mãos, que a fé que você professa, não é um discurso vazio. Aquela declaração de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é um discurso vazio, mas é uma verdade experimentada por mim e por você. Você pode pensar, por exemplo, em momentos da sua vida, talvez nessa noite, algumas pessoas já devem ter passado por isso, um momento de escassez na sua vida. E naquele momento de escassez você ora a Deus, você pede a misericórdia, o socorro. E Deus provê no tempo certo, com o necessário, e você glorifica a Deus por isso. Mas não acaba aí. Você vai conviver com pessoas que estão em desespero, passando por dificuldade, e você que experimentou o socorro vai dizer para essas pessoas: Deus é bom, Deus socorre, Deus Ele cumpre a sua promessa, Ele zela pelos seus. Mas como que você fala isso? Você experimenta a provisão, o consolo que vem do próprio Deus. Por isso que Paulo diz: a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, nós devemos levar a outras pessoas. A palavra conforto, com a expressão com e forte, significa fazer juntos, mostrando assim um aspecto relacional. A ideia seria que nessa relação de comunidade no nosso dia a dia, nós devemos desempenhar o papel de ajudarmos uns aos outros para que ambos estejam fortalecidos, encorajados, esperançosos, à medida que nos ajudamos mutuamente, para que possamos, vivenciando uma fé verdadeira, proclamemos as Escrituras com convicção. A questão é: você tem sido esse instrumento? Amados irmãos, nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, e nem sempre, você certamente, talvez já disse isso, nem sempre você tem tempo. Quantas vezes talvez você passou durante a semana numa praça, numa rua, e você diz: eu não tenho tempo. Talvez tinha uma pessoa ali que precisava de uma palavra de conforto, de orientação. Talvez famílias que estejam sofrendo precisam de uma mensagem de conforto. E a nossa sociedade egoísta vai dizer: eu não tenho tempo para isso. Só que à luz das Escrituras você deveria reproduzir no seu dia a dia aquilo que você tem experimentado. Se Deus é bom com você, se Deus tem te confortado, Ele requer de mim e de você que faça o mesmo na vida das pessoas. Paulo continua dizendo aqui no verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo, ele tem o momento dele declarar: Deus é a fonte do consolo. Agora ele vai dizer: você tem sido consolado por Deus, Deus te consola para que você também seja um consolador. Você não é o Espírito Santo, mas você é um instrumento de Deus, iluminado pelo Espírito, para com a palavra de Deus consolar as pessoas. Agora, Paulo pega um exemplo dele mesmo e dos seus companheiros. Quando ele coloca no plural, ele vai dizer assim no texto: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Ele seja, se nós, Paulo e os seus cooperadores, estão sendo atribulados, ele está dizendo, nós estamos sendo atribulados para que vocês sejam confortados. Que belíssima leitura que Paulo faz dos problemas. Quem dera que os crentes, na sua maioria, fizessem a mesma leitura dos problemas que passassem. Irmão, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, aquela igreja está sofrendo, e ela diz, sofrendo porque o apóstolo Paulo está preso. E Paulo escreve ali da prisão, falando de alegria, falando de contentamento. Quem pode falar de contentamento, de alegria em um calabouço, preso, limitado? Hoje, se você passa uma limitação mínima na sua vida, você já começa a reclamar de tudo. Você já começa a murmurar talvez. E dependendo do grau de fé, você já começa a acusar a Deus. Mas Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, ele vai dizer: meus irmãos, não fiquem tristes, se alegre comigo. Mas Paulo, como Paulo se alegrar? Você está preso, há uma sentença de morte contra você. Como você pede para que nós, a comunidade, nos alegremos na sua prisão e talvez morte? Ele vai dizer: irmão, se alegre comigo, porque essa foi a única forma que Deus usou para que Roma conhecesse o Evangelho. Se alegre comigo, porque foi propósito de Deus a minha prisão, para que os guardas conhecessem o Evangelho de Cristo. Se alegre comigo, porque eu estou aqui na cadeia, mas eu estou contente, eu estou alegre. A minha prisão deve servir para vocês de conforto, para que vocês preguem o Evangelho com mais intrepidez. Paulo, quando passa por adversidade na sua vida, dificuldade, ele sabe que é uma lição que o Senhor dá a ele. Ele vai dizer num famoso texto que nós conhecemos, quando Paulo fala da sua gratidão em Cristo, ele diz lá em Filipenses 4: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse a vosso favor o vosso cuidado, o que também já tinhas antes, mas me faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: glória a Deus, irmãos, porque vocês agora puderam cooperar comigo de novo no Evangelho. Mas eu estou falando isso não é porque agora eu tenho abundância, porque Paulo diz: a vida com Deus já me ensinou a ser contente, mesmo na necessidade ou na abundância, porque o Deus a qual nós servimos é a fonte de tudo, seja na abundância, seja na escassez, Ele é suficiente. E quando nós entendemos que Deus em Cristo, Ele é suficiente para nossas vidas, nós vamos enfrentar os problemas, as dificuldades com alegria em nossos corações. E alguém poderia dizer: Paulo, você não pode falar isso. Mas Paulo diz: eu posso falar isso. Sabe por que eu posso falar isso? Porque tanto ser está humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas só colocam nos seus carros ou no ônibus, na porta da sua casa, a palavra tudo posso naquele que me fortalece.
mas não entendem que a frase tudo posso naquele que me fortalece é: na escassez, na abundância, o Senhor estava me fortalecendo. Ele estava me fortalecendo para aprender a lidar com a escassez, mas Ele estava me fortalecendo para aprender também a lidar com a abundância, porque nem sempre na abundância nós esquecemos de que Deus é a fonte de todas as coisas. É mais fácil nos voltarmos para Deus quando tudo está ruim, quando tudo está dando errado, e quando as coisas estão boas. Aí eu não preciso orar tanto. Aí eu não preciso ler a Bíblia tanto. Aí eu tenho outras coisas para fazer. O Senhor entende, Ele conhece meu coração. Em todas as coisas, o Senhor quer nos ensinar. E aqui nós vemos de forma muito clara que as tribulações têm esse poder, quando nós lemos de forma correta, a aprendermos. E o que Paulo diz que nós devemos aprender nesse texto? Olha a sua Bíblia, a partir do verso 7, ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da tribulação. Assim sereis da tribulação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. E aí todos juntos, o que diz aí? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eis a razão, Paulo diz, a tribulação, nós estamos passando por momentos tão difíceis, mas Paulo fala: eu entendo por que nós estamos passando por isso, para que não confiemos em nós mesmos, mas para que confiemos no Senhor. Terceira verdade é que por meio das tribulações, o Senhor nos ensina a não dependermos de nós mesmos, mas sim de Deus. É Ele que é suficiente. E quando nós entendemos que o Senhor é suficiente, nós entendemos que a sentença no qual o apóstolo Paulo fala aqui, essa sentença do magistrado, a percepção de Paulo era: nós precisamos passar por isso, só que nós não dependemos do magistrado, nós não dependemos das autoridades, nós dependemos do Senhor. E Paulo entende que foi essa tribulação que o ajudava a compreender isso. Quando ele fala também acerca do espinho na carne, ele vai dizer: esse espinho está na minha carne para que eu não seja soberbo. A palavra ensoberbecer é isso, para que eu não seja soberbo, para que eu não confie em mim mesmo, para que eu não ache que sou tal, para que eu não ache que eu seja muito bom. Porque às vezes, se nós tomarmos cuidado, a gente acha que nós somos muito bons, nós achamos que nós podemos, nós não precisamos. Tem crentes, já ouvi crentes falar, por exemplo, que já leu tantas vezes a Bíblia que não precisa mais ler. Eu já conheço. Pasme, mas até mesmo pastores, professores de teologia dizendo: eu não vou com frequência à igreja porque eu não preciso mais estar tanto lá. Eu conheço. Fale o texto e eu consigo descrever a exegese dele. Irmãos, se você depende de você mesmo, certamente a sua vida está fadada ao fracasso. Mas se você depende do Senhor, certamente há temor em teu coração. A confiança em Deus, em vez de em nossas próprias habilidades, faz com que tenhamos muito temor.
nas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Porque em tudo nós consideramos a vontade do Senhor revelada. A percepção de Paulo no momento de sua tribulação era que ele e seus cooperadores estavam sem saída. Certamente isso faz nos lembrar o evento da saída lá do Egito, quando Israel está diante do mar e olha para o mar e olha para trás e vê os soldados, e depois eles olham para Moisés e diz: Moisés, e agora o que a gente vai fazer? E Moisés sabia o que tinha que fazer, porque Deus já tinha ordenado. Mas o que Moisés faz? Moisés olha para Deus e diz: Senhor, e agora? Parece que Deus é mal educado, né? Mas Deus corrige Moisés dizendo: o que eu te falei? Diz o povo que marcha, essa não é a ordem. Sabe quando você fala para um filho, você dá uma ordem e o filho, querendo que você mude de ideia, fala: o que o senhor falou mesmo? Eu não entendi. A maioria das vezes o filho entende, mas dá uma de que não entende. Costumo brincar quando eu falo assim, eu falo, e aí pergunta de novo: eu não sou papagaio para repetir as duas vezes. Moisés sabia o que tinha que fazer, porque Deus já tinha dito para ele como que ele iria atravessar aquele mar. Mas ele disse: Senhor, e agora? Paulo enxergava em sua frente, além das dificuldades, quem estava com ele, o propósito de tudo aquilo. E era por isso que Paulo não se abatia pelos problemas pelas quais ele passava. Deus jamais vai mandar uma tribulação na sua vida para te esmagar. Deus jamais vai permitir um problema na sua vida sem propósito. Deus jamais vai permitir uma provação na sua vida para te derrotar. Ele sempre tem um propósito com uma tribulação que você está passando. A questão não é qual, mas me ajuda, Senhor, a passar por essa tribulação confiando no Senhor. Mesmo quando as respostas não vêm, independente da resposta, Senhor, me ajude a confiar em Ti. E saber que o Senhor é suficiente na minha vida. Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Literalmente seria: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. A ausência de confiança nos leva a nos desesperarmos. A ausência de confiança nos leva a não crer que Deus está cuidando. Sabe por quê, irmãos? Porque a sociedade, ela nos motiva a confiar em nós, na estabilidade do emprego, na nossa formação, na nossa sabedoria. Mas tudo isso é nulo se nós não submetemos todas essas coisas ao Senhor. Meu desejo e oração é que nessa noite você possa retornar para a sua casa com essa mesma convicção. Se não tem a mesma convicção, que você ore dizendo: Senhor, me ajude a entender que as tribulações da minha vida têm um propósito para mim e para o outro. Me ajude a recorrer ao Senhor, que é a fonte do consolo. Me ajude a entender que eu não posso confiar em mim mesmo, mas me ajude a confiar no Senhor, nos mínimos detalhes das nossas vidas. Faça comigo essa oração e confie. O nosso futuro, a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. Salmo 37 diz, verso 5:
entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 20, verso 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Isso é promessa do Senhor, irmãos, e que nós possamos confiar nessa verdade, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos de fato que o Senhor é a fonte de consolo, que no momento de angústia, de dificuldade, nós possamos em oração ao Senhor clamar pelo consolo, pelo conforto, pelo alívio da angústia, e que à medida que nós nos deparemos com pessoas que estão sofrendo, ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumento do Senhor para levarmos o conforto também a essas pessoas. Não permita, Senhor, que confiemos em nós mesmos, mas que dependamos completamente do Senhor, que possamos, ó Deus, confiar em Ti e saber, ó Pai, que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, que não possamos olhar para a Tua palavra, olhar para Ti com desconfiança, mas com certeza, com descanso, porque nada o que acontece conosco é por acaso. Cuida da Tua igreja, fortaleça o Teu povo, cada família aqui representada. É o que te suplico em nome de Jesus. Amém.